Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sou sócio e fundador da Cardoso Advogados Associados e no tema do vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre contratos, a rescisão de um instrumento contratual. Eu quero passar algumas dicas valiosas para você que se vê na necessidade de rescindir um contrato e você quer fazer isso da melhor forma possível. Vamos lá? Bom, pessoal, e para começar a falar sobre o nosso tema de hoje, a primeira coisa que a gente tem que entender é que um contrato é um instrumento que ele pode ser por escrito, ou então ele pode ser algo ali verbal, ou então por WhatsApp, por e-mail. Muita gente não sabe, mas um acordo que é feito verbalmente, ou então até mesmo por e-mail ou WhatsApp, vai ter força de contrato. Entretanto, existe aqui algo muito importante que você saiba, que quando a gente fala de um acordo, qualquer coisa que foi estabelecida fora de um meio mais formal, que é um contrato redigido, onde ele estabelece regras e cláusulas, que para você executar o que está estabelecido ali naquela conversa de WhatsApp, você vai ter que passar por uma fase toda ali de conhecimento. Você vai ter que entrar com o processo para demonstrar para o juiz o que foi acordado e tudo isso vai depender de provas, vai depender das conversas que você tem com a pessoa, vai depender do que o juiz também vai interpretar em relação a essas conversas, em relação aos e-mails que você trocou, ao WhatsApp. Então, quando a gente fala de um acordo que foi feito ali de uma maneira bem informal, não quer dizer que ele não vai ter força de um contrato, mas você não vai poder executar ele de uma maneira direta. Quando a gente tem, inclusive, um contrato bem redigido, ali, como a gente fala no preto no branco, ele, inclusive, vai ganhar força tendo ali as especificações de poder executivo. Então você vai poder pular toda a fase de conhecimento daquele processo para você entrar diretamente com uma fase de execução, caso uma das partes ali não cumpra alguma cláusula que foi estabelecida. Então, a primeira coisa que eu tenho para passar para vocês é que um contrato, aqui da forma que a gente fala, ele pode ser entendido ali como um acordo verbal, um acordo de troca de e-mails ou então até mesmo uma conversa no WhatsApp. Mas, preferencialmente, a minha recomendação é que você faça um contrato por escrito, com cláusulas ali claras e bem estipuladas, preferencialmente redigida por um advogado. Falar aqui para você que precisa rescindir um contrato é na hipótese das causas que você pode fazer essa rescisão sem precisar se preocupar com qualquer tipo de multa que tenha sido estabelecida. Como, por exemplo, Felipe, quer dizer que então que eu posso romper um contrato sem pagar a multa que é estabelecida? Em causas muito específicas, como, por exemplo, um contrato assinado por coação. Alguém chegou ali e te coagiu a assinar um contrato. Alguém colocou uma arma na tua cabeça, alguém utilizou ali de grave ameaça, alguém está te ameaçando. Se você não assinar aquele contrato, a pessoa vai fazer algo com algum ente querido seu, a pessoa vai fazer algo com você. Quando existe uma ameaça para que você faça a assinatura de um contrato, nós podemos buscar a rescisão dele sem que você tenha que pagar qualquer cláusula ali de penalidade. A gente está falando de um contrato que foi assinado através de um meio ilegal, que é a coação. Uma outra hipótese que a gente também pode estar utilizando para buscar a nulidade da assinatura de um contrato é quando ele é utilizado ali quando alguns itens que estão previstos naquele contrato trata de algo ilegal, como por exemplo o objeto do contrato consiste no tráfego ali de algum material ilícito. Se o objeto daquele contrato é a prática de um ilícito, é a comercialização de um item ilegal, então esse contrato ele pode ser ali anulado. Você não vai exigir primeiro que você nem deve estar ali assinando aquele instrumento contratual, obviamente, mas se fosse o caso, como que alguém vai exigir uma multa porque você não forneceu ali, por exemplo, um entorpecente ilícito? Então,
uma forma ali de você buscar a nulidade completa daquele contrato é se o objeto dele for tratando ali de algo que seja ilegal ou indevido de acordo com a nossa legislação. Uma outra hipótese é quando o contrato ele é redigido com a intenção de te induzir ao erro, né? Então, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu não posso simplesmente alegar que eu fui induzido ao erro na assinatura daquele contrato sem ter razões suficientes para isso. Ninguém pode dizer que desconhece a legislação para se esquivar das obrigações que estão ali contidas. Inclusive, eu já ouvi muita gente chegar aqui no escritório e falar: ah, eu assinei, mas eu nem li direito porque eu confiei na outra pessoa. Gente, isso não cola para você buscar a nulidade, para você se esquivar das obrigações que você pactua ali, tá? Então, a gente sempre recomenda, vai assinar, leia antes. O que mais tem são pessoas que vão ali para a cadeira do banco, que vão para a cadeira da operadora de telefone e assinam um contrato sem ler nenhuma cláusula. Isso são apenas alguns exemplos, mas a grande verdade é que a maioria das pessoas acaba fazendo isso. Eu, por exemplo, quando cheguei para financiar um veículo certa vez, eu percebi que entre os documentos que me colocaram ali para assinatura era um seguro. Eu falei: não, eu não estou contratando seguro, eu não vou assinar esse contrato. Então, pelo fato de eu ter lido, eu consegui me esquivar de algo ali que, se deixasse, eles iam colocar para eu assinar. E como eu falei anteriormente para vocês, eu não poderia dizer: ah, mas eu não prestei atenção, eu não li. Gente, isso não cola. É obrigação de quem faz parte ali daquele contrato assinar, ter a leitura dos termos, e se você assinou, você tem que se comprometer a eles, tá? Então, esses foram alguns exemplos que eu estou citando para vocês de que você poderia buscar a nulidade do contrato, ou seja, rescindir ele sem que você tivesse que pagar ali alguma cláusula penal, tá? Esses são alguns exemplos. Mas vamos supor que é uma coisa que acontece também de forma bastante corriqueira, que é o arrependimento simples daquele contrato. Você quer rescindir aquele instrumento, você não quer mais, e aquele contrato ali ele não tem nenhum motivo que leve à nulidade de algumas cláusulas, ou então à nulidade do próprio contrato em si. Realmente o contrato é válido, foi assinado pelas partes. Como fazer para buscar a rescisão dele da melhor forma possível? A primeira coisa que você tem que prestar atenção é na cláusula que fala ali da rescisão. É importante que você entenda exatamente o que vai acontecer e quais são as penas para quem buscar a rescisão daquele contrato. Eu digo isso porque muitas vezes a parte ela não se dá conta da multa contratual. Às vezes a multa é muito grande, às vezes acaba sendo algo pequeno, né? Então, às vezes é mais válido você rescindir o contrato do que você continuar pagando, né? Dependendo do valor da multa que foi estipulada ali na assinatura daquele contrato. Então, é muito importante que você leia e entenda exatamente qual é a cláusula penal em relação à rescisão. E aí, tendo ciência daquela cláusula penal, convém você buscar a outra parte para tentar amigavelmente uma forma de rescindir, talvez buscar ali até mesmo um desconto naquela cláusula penal, verificar se algo pode ser feito para facilitar ou até mesmo dar continuidade ao contrato. É importante deixar claro que, embora tenha uma multa ali estipulada, as partes elas podem chegar num consenso de reduzir aquela penalidade, as partes podem chegar no consenso de buscar uma revisão contratual. Vamos supor que você se arrependeu do valor mensal que você tem que pagar para uma prestação de serviço. Então você pode conversar com a outra parte e vocês chegarem num acordo para reduzir o valor dessa prestação mensal para fazer com que o contrato ele continue a ser executado. Então você pode fazer um aditamento para modificar as cláusulas ali daquele contrato original. Então isso é possível. Por isso que eu digo que às vezes você conversar pode ser uma forma muito interessante de você evitar a rescisão do contrato, de você facilitar ali para as partes que o contrato continue a existir,
ou então até mesmo você buscar uma conversa ali interessante em relação a essa rescisão do contrato. Isso funciona muito para a questão de locação de imóveis comerciais e residenciais. Muitas vezes a parte tenta chegar ali num consenso para reduzir o valor do aluguel mensal e isso às vezes tem muita efetividade para que aquela locação ali se mantenha. Uma outra hipótese também que você tem que fazer logo em seguida, caso você não tenha conseguido chegar num consenso em relação a uma redução do valor da cláusula penal, é que você notifique a outra parte devidamente ali por escrito, com comprovante de recebimento, ou então que você busque no próprio contrato o que ele estabelece que tem que ser feito caso uma das partes venha buscar a rescisão do contrato, tá? Então você tem lá, geralmente, às vezes, o contrato que a gente faz, a gente estipula que a parte deve comunicar a outra por escrito com prazo de tantos dias. Então é importante que você obedeça esse prazo de comunicação da parte contrária justamente para você conseguir buscar aquela rescisão do contrato. Isso novamente se aplica muito bem aos contratos de locação. Porque, por exemplo, muitas vezes você chega assim, olha, quero reencerrar o contrato de locação, amanhã estou indo, toma aqui e vou embora. Gente, não é assim que funciona. Se o contrato estipula que você tem que notificar com 30 dias de antecedência, a outra parte ela vai poder te cobrar o aluguel proporcional desses 30 dias, caso você não tenha feito a notificação. Por isso que é muito importante você estipular aquele prazo ali de notificação. E aí, tendo ali ocorrido a rescisão do contrato, você pode combinar com a outra parte como vai ser feito o pagamento daquela rescisão, né? Daquela multa penal que é prevista na maioria dos contratos. Então você pode até buscar ali com um acordo com a outra parte, um parcelamento, enfim, é muito importante a gente fazer essa tentativa administrativa para buscar esse tipo de rescisão. Pessoal, algumas dicas extras aqui que a gente pode estar trazendo aqui para vocês é que caso você tenha visto que a outra parte não está mais cumprindo a parte dela, ou então que você está vendo alguma coisa ali de estranha dentro daquele contrato, você pode buscar rescisão sem pagar, né, a multa ali, a cláusula penal, porque a outra parte não está cumprindo com o contrato em todo ou em parte. Isso funciona muito quando você tem uma prestação de serviço mensal e o prestador de serviço não vai mais prestar o serviço. Óbvio que você pode buscar a rescisão daquele contrato, óbvio que você não vai pagar uma multa por isso. Na verdade, você vai poder impor a outra parte de pagar a mesma multa penal pelo fato de ser ela que não está cumprindo com as obrigações ali do contrato. Uma outra coisa, pessoal, que geralmente é estipulado nesse tipo de contrato é quando, por motivo de força maior, algo de terceiros ali, acontece que inviabiliza a manutenção do contrato. E geralmente, nesses exemplos, não existe cláusula penal para nenhuma das partes. Como, por exemplo, isso consta muito também em contratos de locação, onde por algum motivo da natureza, vamos supor que a residência pegou fogo, sofreu um acidente, ou então teve um abalo numa estrutura, ou seja, aquele contrato de locação ele não consegue ser mantido. E aí quando a gente tem isso, a culpa não é nem do locatário, nem do locador, né? Não é de nenhuma das partes. Simplesmente aconteceu algo ali que veio a tornar a manutenção daquele contrato impossível. E aí, nesses casos, a gente costuma dizer que as partes podem buscar a rescisão e muitas vezes o próprio contrato ele estabelece que ele vai ser rescindido de pleno direito sem que as partes tenham que pagar também qualquer multa em relação a isso, porque aconteceu algo alheio à vontade dos participantes daquele contrato que tornou impossível a sua manutenção. Bom, pessoal, essas foram algumas dicas para que você possa buscar uma rescisão contratual da melhor forma possível, evitando aí multas, né? E alongamento de multas, quando a gente fala de que é importante você notificar outra parte de que você pretende rescindir, se for um contrato de locação, que você faça a entrega das chaves, para você justamente interromper ali a sua obrigação de pagar os meses restantes. Bom, pessoal, essa foi a dica de hoje. Espero que você se inscreva aqui no nosso canal, acompanhe as nossas atualizações.
Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.